É assim que eu me sinto, sozinha. Ninguém me vê, ninguém me ouve. Parece que eu sou só uma sombra nesse mundo. Vem, tem um lugar aqui para você. Eu fiquei com medo de passar por essa porta. As meninas chegam muito tímidas, retraídas, num ambiente novo, e elas trazem com elas as experiências de outros ambientes, que geralmente são ambientes que elas não são vistas, não são escutadas, trazem toda a bagagem de vulnerabilidade social, emocional. E esse diagnóstico mostrou para a gente foi realmente a situação de risco, inclusive de vida, que muitas dessas meninas têm enfrentado. São meninas que se silenciam, como todas as mulheres, as violências sofridas, e os abusos e a falta de perspectiva. Eu fiquei com medo de passar por essa porta, mas quando eu atravessei, me senti à vontade para ser eu. Porque aqui eu fui muito bem recebida, com sorrisos, abraços, sem nenhum julgamento. Além de acolher, criar esse vínculo, é a gente direcionar, a gente ser essa ponte entre o que precisa ser vivenciado, e a realidade. Esse território que a gente convive é um território muito carente de ações que promovam o cuidar, o acolher. O ILA, ele trabalha pela inclusão, pelo respeito, pela autonomia, pela dignidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, com deficiência. O projeto Rovana tem os mesmos pontos de trabalho, os mesmos conceitos, também em relação a jovens, a meninas de 12 a 15 anos em situação de vulnerabilidade, com e sem deficiência. Diários de Rovana. É um lugar de reencontro comigo mesma e com meninas que se sentem invisíveis. Aqui somos vistas com carinho. E se a gente for entender de onde veio o nome do projeto, Diários de Rovana, a gente vai entender a história de uma pessoa, de uma moça, de uma jovem com deficiência, que era Rovana. Rovana tinha deficiências, tinha limitações e vivia em seu isolamento, muitos desafios para se expressar, para se colocar. E que conta nos seus diários, na sua linguagem, todo o percurso das meninas. Então, como as vivências, a vida na escola, a falta às vezes de amizade, a falta que ela achava de compreensão da família, a própria descoberta das mudanças no corpo, Hoje, eu escrevo a minha história com mais coragem. E ao longo do projeto elas receberam os diários para elas escreverem, e no final elas estavam muito empolgadas escrevendo nos diários. Muitas relataram que aprenderam a ler e escrever melhor aqui, porque a gente incentivou elas a lerem também os livros, o livro da Rovana, e a escrever os próprios diários. É um projeto muito intenso, Então, assim, tem essa questão da expressão. É difícil você chegar num lugar e conseguir colocar todas as suas questões. E é difícil também, outra camada, você colocar suas questões e como você vai se sentir com elas, expondo. Me sinto acolhida, sabe? Você ter alguém para conversar é muito bom.
E com a Matilde, a Fran, assim, a gente só fala, eu só falo, não penso em nada, mas é bom, porque, tipo assim, parece que tira um peso, sabe? Eu tenho 4 irmãos homens e tenho uma irmãzinha pequenininha, então minha irmãzinha pequenininha não tem como conversar, sabe? E aqui, só de você escrever, assim, se expressando, é muito bom, eu gostei, aqui que eu comecei a fazer isso. E ao longo do projeto a gente pôde ver essa transformação até nos desenhos, que antes eram só de lápis preto de escrever. Aí no decorrer elas pediram tintas, canetinhas, folhas coloridas. Então assim, foi uma transformação interna que a gente pôde ver no externo, né? Elas todas nessas cores. Hoje eu digo quem sou eu e quem eu quero ser. Então, durante as oficinas, as conversas, você está aberta para ouvir e para falar é algo primordial, porque é assim que se estabelece um vínculo real e fiel. Dar a oportunidade delas serem vistas e ouvidas para elas voltarem a sonhar. Aqui a gente fez uma oficina muito importante com elas, que foi de enterrar os medos para regar os sonhos. Eu acho que isso é o mais importante, que muitas delas, independente do contexto que vivem, elas perdem isso, Elas acham que não tem sonhos, que não adianta sonhar, que nunca vai se realizar. Às vezes elas sonham coisas muito longe delas, mas acho que o projeto que a gente quis passar para elas foi isso, elas podem ser o que elas quiserem. Aqui eu descobri que eu não estou sozinha. Somos muitas, diferentes, iguais e fortes. E juntas somos capazes de reinventar o mundo. Acho que uma mensagem mais importante para elas é que elas considerem esse espaço, essas pessoas com as quais elas estabeleceram vínculos, como um lugar permanente de acolhida. Mas a busca pelo recurso é fundamental. Novos editais ou empresas que queiram garantir, isso é fundamental, porque a gente precisa garantir para elas o transporte, a alimentação e a equipe, para poder viabilizar o trabalho. Porque o projeto que foi financiado acabou. A gente espera que os órgãos públicos reinvistam em mais projetos como esses. Mas as amizades, os elos, os vínculos, eles não terminaram. Então eu gostaria que ela soubesse que estamos aqui, prontos todos para recebê-las.